Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Guimarães, eu sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estou aqui hoje para trocar uma ideia com você sobre os tipos de memória, a arquitetura delas, como elas funcionam, né? E a função delas. Bora lá? Tá vendo essa imagem aqui no meio? Ela basicamente diz como as memórias estão organizadas, usando três pontos importantes: a velocidade de acesso, capacidade de armazenamento e custo por bit. Beleza, mas que tipos de memórias são essas? Essa aqui no comecinho, no topo da pirâmide, nós temos a memória registradora. Essas memórias ficam localizadas dentro do chip processador e na execução de tarefas coordenadas pelo processador, elas são as primeiras a serem consultadas. Algumas observações sobre esse tipo de memória. É uma memória volátil, está localizada no processador, tem uma velocidade de processamento muito alta, tem uma capacidade de armazenamento muito baixa, tem um custo muito alto por bit. Descendo um pouquinho na nossa pirâmide das memórias, temos uma memória um pouco mais conhecida que a anterior, a memória cache. Você já deve ter lido sobre esse tipo de memória quando foi fazer a limpeza de alguns arquivos no seu computador ou no seu celular. Beleza, mas que memória é essa? O que ela faz? No computador ou no celular existem alguns arquivos que são muito utilizados. Uma hora ou outra eles são chamados para exibição. Por isso eles precisam meio que estar no ponto, no gatilho. Se a informação for localizada pelo processador nesse espaço reservado para ela, sua leitura é imediata. Mas se não, a busca passa a ser feita na memória principal, que copia um bloco de informações para a memória cache e é feita a leitura pela CPU, o processador. O segundo método demora um pouco mais para ser executado. A memória cache tem uma capacidade de armazenamento maior que as registradoras e também possui uma alta velocidade de processamento. Algumas observações sobre esse tipo de memória. Bora lá? Ela é um tipo de memória volátil, está localizada no processador, tem uma velocidade de processamento alta, tem uma capacidade de armazenamento baixa e tem um custo alto por bit. Avançando um pouco mais, temos a memória principal. E o que é a memória principal? A memória principal, também conhecida como memória central, é uma memória de acesso rápido que armazena dados que serão acessados pelo processador. A memória principal basicamente funciona como a memória cache, armazenando arquivos para o processador fazer uso deles. A diferença é que essa memória não está localizada na CPU, no processador, mas tem um espaço meio que exclusivo para ela. Quer um exemplo? A própria memória RAM. Existem dois tipos diferentes dessa memória. A SRAM, que é a memória volátil, que perde as informações armazenadas nelas quando a energia é cortada, e a memória DRAM, que é uma memória dinâmica. Esse tipo de memória que é um pouco mais lenta do que a apresentada anteriormente, por funcionar de um modo mais complexo. Outro ponto característico desse tipo de memória é que ela precisa de constante atualização da informação para que ela permaneça armazenada. Algumas observações sobre esse tipo de memória. Ela é uma memória volátil, está localizada na placa-mãe, velocidade de processamento dela irá depender do tipo instalado, tem uma capacidade de armazenamento média e tem um custo médio por bit. A seguir, temos uma memória um pouco mais conhecida pela galera, que é a memória de disco rígido, ou disco magnético, ou popularmente conhecida como HD. Acho que já passou pela cabeça de todo mundo, até mesmo pela sua, como funciona a gravação dos dados nesse tipo de memória. Bom, é o que a gente vai ver a seguir. Nesse método de gravação, existe um disco de alumínio e uma bobina, que carinhosamente foi apelidada aí pela galera de cabeça de gravação. Através de pulsos elétricos, é criado um campo magnético que possibilita ao cabeçote ler ou gravar bits. Algumas pessoas pensam que os discos rígidos são extremamente frágeis, mas felizmente hoje temos tecnologias anti-queda que aprimoraram os nossos discos rígidos. Mesmo que sofram sérios danos, é possível recuperar os dados armazenados nesse tipo de memória com o apoio de profissionais especializados. Algumas observações sobre esse tipo de memória. Não é uma memória volátil, está localizada também nos HDs, velocidade de processamento baixa, tem uma capacidade de armazenamento alta, tem um custo baixo por bit.
É assim que eu termino a minha apresentação de hierarquia de memórias. Meu nome é Matheus Guimarães e essa foi a minha atividade contextualizada de lógica matemática e arquitetura de computadores. Um abraço.